Bom dia, meus queridos. Vamos retomar da onde paramos a nossa primeira unidade e continuarmos, pois não podemos parar. Bem, o capítulo 1, ele foi explicado em sala e eu pedi que vocês fizessem atividade, para que fosse entregue depois. Vai ser enviado para vocês um cronograma, esse cronograma com as datas que vocês vão entregar as atividades, os trabalhos, tudo direitinho, certo? E nós vamos continuar, vamos prosseguir, porque a gente sabe que a gente não pode parar, a gente tem que continuar. Nós não estamos de férias, estamos apenas em isolamento, né? Nós estamos distantes, mas estamos bem conectados um com o outro. Então, por isso que a gente precisa se cuidar, ficar em casa e estudar em casa. Então, a gente vai fazendo, tudo que pode para vocês, por vocês, porque a vida tem que seguir. Então, nós vamos aí retomar para falar um pouquinho sobre o pré-modernismo, porque eu disse a vocês na aula presencial, na nossa primeira aula, que o nosso estudo seria sobre o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, que vai até os dias de hoje. Então, nós vamos falar um pouco sobre o pré-modernismo, Então, esse momento de conflito, eles refletiram na produção literária brasileira, à exceção do poeta Augusto dos Anjos, que foi um dos autores desse período, que fez uma literatura engajada de denúncia dos problemas sociais, políticos e econômicos do Brasil. Por isso que Augusto dos Anjos, ele só tem apenas uma obra, e essa obra, chamada de Eu, só foi reconhecida depois que ele morreu. Então, esse pré-modernismo, no caso aí, agrupou vários escritores, e esses escritores foram chamados de pré-modernistas, porque na época ele não era exatamente uma estética literária, ele não veio a ser uma estética literária, ele passou a ser uma estética literária depois dos movimentos culturais, das vanguardas europeias, de muitas lutas, muito rebuliço, que veio a ser depois do modernismo, a escola literária. Então, esse período aí do pré-modernismo engloba aí os 20 anos que antecederam a Semana da Arte Moderna. Vejam vocês, 20 anos antes, que foi a Semana da Arte Moderna, que foi no ano de 1922. Didaticamente, esse Ataíde, ele estabeleceu como um marco inicial do período do ano de 1902, onde foram publicados livros, e um dos principais foi Os Sertões, de Euclides da Cunha, e depois veio Canaã, de Graça Aranha. Ainda que nos anos que compreenderam o pré-modernismo, muitos poetas, considerados parnasianos e simbolistas, eles mantiveram ativos em sua produção literária, bem como aqueles que foram denominados neoparnasianos e neossimbolistas. Aí nesse capítulo estudaremos também somente os autores de relevo que couberam na definição de Tristão de Ataíde. Aí vocês vão ver, que não há, porém assim, uma linha ideológica para falar aí desse pré-modernismo. Eu coloquei logo aí à frente o modernismo, mas nós vamos, continuando e vamos parar aí nesse pré-modernismo. Então vamos lá. Aí o modernismo é também chamado de movimento moderno. Aí nós tivemos essas primeiras escolas, esses primeiros estudos dos movimentos culturais, as vanguardas, e essas vanguardas, elas foram subdivididas em cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. Essa palavra aí, moderno, ela é utilizada assim como tempo ultrapassado. Por quê? Porque na época, os parnasianos, antigamente, eles mostravam o outro lado.
E esses pré-modernistas estavam fazendo assim reuniões, fazendo assembleias, juntando-se para quê? Para que eles pudessem, né, resolver e mostrar à sociedade o que estava realmente acontecendo no país. Porque por isso que não é denominado essa estética literária, só veio depois. Aí depois que eles vieram compreender, né, nessa linha ideológica, o surgimento de um novo regionalismo. Então estava aí focalizando aí tipos de brasileiros marginalizados. E um dos principais autores que receberam, né, ou que recebeu esse título foi Augusto dos Anjos, que ele só foi mesmo lembrado depois que ele veio a falecer. Aí, no caso, foram distribuídos muitos panfletos, porque na época não era passado para as pessoas que estavam ali ao redor deles. Então foram passados tipos de panfletos, e esses panfletos foram assim, tipo uma carta, intitulada assim, uma carta aberta, que insultava o poeta Augusto dos Anjos. Então Augusto dos Anjos, não é? Como não era bobo nem nada, o que foi que fez ele? Ele respondeu, né? Na mesma hora, não demorou, ele fez um bilhete e postou esse bilhete, né? Falando sobre as agressões que estavam sendo utilizadas contra ele. Aí, nesse momento mesmo, veio o contexto histórico desse pré-modernismo, que foi a abolição e a república. Então, essas duas, né, vieram a agravar a situação financeira da família de Augusto dos Anjos, que possuíam assim 2 engenhos de açúcar. E o que foi que teve? Em 1910, acabou por perder o engenho do Pau d'Arco, por não pagar a hipoteca. E nesse mesmo ano, Augusto dos Anjos, ele se casou com Esther contra a vontade da mãe. Então, tudo isso foi um chute, certo? Um chute inicial, foi um chute inicial aí para o pré-modernismo, né? Que veio aí logo o modernismo. Aí o contexto histórico nós temos, que foi a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Veio também do contexto histórico a Semana da Arte Moderna, que marcou muito a mudança artística do país, né? Eles conseguiram mostrar, não foi com palavras, mas sim através de pinturas, através de folhetos. Eles conseguiram mostrar o que estava realmente acontecendo, mudança social, mudança artística no país. E uma das características mais importantes aí desse modernismo, né, que veio o pré-modernismo primeiro para depois o modernismo, nós tivemos a liberdade formal. Então, essa liberdade formal foi uma das principais características. Por quê? Porque eram versos livres, certo? Não tinha pontuação, era com ausência de pontuação, então eles não ligavam muito para essa pontuação. A linguagem deles era uma linguagem com humor, para que as pessoas conhecessem e verificassem essa linguagem com humor. E veio também a valorização do cotidiano. Eles queriam que valorizassem o que estava sendo feito, né? E eles queriam isso. E Augusto dos Anjos, ele mostrou isso. Antes de entrar no modernismo, Augusto dos Anjos, que participou do pré-modernismo, ele queria mostrar, e ele fazia isso nas obras. Que foi a única obra que ele produziu, né? Que ele falava sobre essa sociedade, sobre os acontecimentos sociais. Ele mostrava isso. Só que muitas pessoas foram contra ele, né? Ele foi contra ele. Então, vieram multiplicidade de interesses intelectuais, né? Muitas pessoas querendo ganhar através dele também. Então, aí vieram também... Ele teve aí, no caso, os termos científicos explodiram logo aí em seu lirismo, no caso de Augusto dos Anjos, né? Veio muita crítica sobre ele. Aí tivemos também a ruptura com o tradicionalismo, com aquele tradicional,
né? Que ninguém falava mais nada, ninguém dizia mais nada a ninguém. Então eles queriam mostrar tudo isso para o povo. Um dos principais autores desse modernismo nós tivemos Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Jorge Amado também, né, um dos principais, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Então foram, assim, pessoas muito importantes no modernismo, esse modernismo no Brasil, né? O que aconteceu no Brasil, porque nós sabemos que nós tivemos o modernismo em Portugal, tivemos o modernismo no Brasil. Então as fases foram divididas, como era muito grande, tivemos as fases divididas aí em 3. A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Essa terceira fase, né, que nós estamos até hoje, que é conhecida como o pós-modernismo, que nós estamos vivendo hoje, né, uma situação muito difícil que há anos nós não vivíamos sobre isso aí, essa pandemia, que a gente pode dizer que nós vamos, com fé em Deus, sair dessa, passar por isso aí. São obstáculos na vida da gente, que a gente precisa ter fé em Deus e ficar de cabeça erguida, né, fazendo todos os procedimentos que estão sendo mandados. Isso aí faz parte, né, é uma fase que faz parte do pós-modernismo agora, sim. São obstáculos, são problemas que estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando e vamos conseguir superar em nome de Jesus. Então essas fases aí foram divididas. A primeira fase, essa fase é conhecida como a fase heróica. Essa fase vai de 1922 a 1930. Depois vem a segunda fase, que vem de 1930 a 1945, foi quando veio a ditadura, né? Quando esse Getúlio Vargas governou por 15 anos. Então, e por último a terceira fase, que é de 1945 até os nossos dias de hoje, né? O que nós estamos vivenciando, uma pandemia. Essa pandemia, você vê que está fazendo todas as pessoas se unirem, religiões, né? Políticos se reunindo, se juntando. Então é isso, o que é de maravilhoso é isso, essa junção de pessoas que eram de lado contrário, hoje se juntam para poder salvar vida, porque o importante é a nossa vida, né? É a vida do próximo. Então a gente precisa se cuidar para salvar a si mesmo e salvar o nosso próximo, salvar o outro. Então isso faz parte da literatura, faz parte sim, né? É uma situação muito difícil, mas que vamos passar, como eu disse. Então nessa segunda fase aí, de 1930 a 1945, aí nós tivemos também o modernismo em Portugal. Então essa crise portuguesa foi no final do século XIX, nos anos de 1890 a 1891, né? Foi esse modernismo em Portugal que foi o primeiro momento. Saiu até aquela revista, não sei se vocês já ouviram falar, A Águia. Foi na primeira década republicana em Portugal. E a revista Orfeu, um dos primeiros autores importantes do modernismo em Portugal foi Teixeira de Pascoais. Foi um dos mais importantes autores, né, do modernismo em Portugal.
nós tivemos, ele foi dividido em Pascoais e seu tempo, e Pascoais e a sua tradição. Então, ele fez relação com o modernismo. Como foi que ele fez essa relação com o modernismo em Portugal? Ele fez uma aproximação entre o homem e o artista, e também um profundo sentido religioso. Então, essa escola literária, esse modernismo, agora que é uma escola literária, modernismo em Portugal, aí veio dar início ao modernismo no Brasil, certo? Esse modernismo no Brasil, não é, que tem quase as mesmas características do modernismo em Portugal. Então, como foi esse modernismo? Então, foi um país de pluralidade que deu início no século XX, e esse Brasil era tipo assim, um aglomerado de características socioculturais. Era bastante diversas, e nós sabemos que a nossa cultura tem diversidades. Cerca de 70% da população, né, economicamente ativa, dedicava a quê? A agricultura. Então, esse quadro predominantemente rural, ele se manteve assim, com reduzida variação percentual, foi até a década de 1930. Aí que veio, não é, o governo de Getúlio Vargas, de 1930. Aí nós tivemos também as oligarquias dominantes. Essas oligarquias desse período, nós tivemos aí no Nordeste os coronéis, jagunços contratados. Eles criavam um poder imposto pela força bruta que imperava. Então tudo ali era na marginalidade, era tudo feito ali controlado. Então, desses aí, tinham estrangeiros residentes aqui no país, no Brasil. 52% se encontrava somente nesse estado aí da capital paulista, tá bom? Então, aí nós tivemos essas fases que nós vamos estudar, né? Seguindo, nós vamos conhecer todas essas fases aos poucos para que vocês entendam. Então, essa primeira fase aí nasceu na Semana da Arte Moderna, 22, e nós tivemos aí várias ideologias, nós tivemos aí a brasilidade, que foi assim uma meta muito privilegiada na época, né, a execução desse projeto, essa fase aí que foi marcada por grandes manifestos. Nós tivemos o do pau-brasil, o da antropofagia, do verde-amaralismo, e tivemos também o da escola da ANTA. Foi um dos principais manifestos nacionalistas da época. E tivemos também a influência francesa na cultura brasileira. Então, grandes fatos que eu vou citar para vocês aqui, tiveram aí fatos precursores da Semana da Arte Moderna. Destacavam-se, entre muitos acontecimentos, nós tivemos, no ano de 1911, Oswaldo de Andrade, que foi um poeta, filho da alta burguesia paulista. Ele fundou o periódico O Pirralho. Tivemos em 1912, de fevereiro a setembro, Oswaldo de Andrade também, né? Tivemos em 1915 em Portugal a revista Orfeu, que foi marco do modernismo naquele país na época. E em 1917, ainda com Oswaldo de Andrade, com Menotti, Del Pichi e Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele publicou A Cinza das Horas, que já aparecem hoje em poemas de versos livres. E outro também importantíssimo foi Anita Mafaldi. Ela fez uma exposição de pinturas em São Paulo, e Monteiro Lobato denigre seu trabalho, não é? Além dessa defesa aí de Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade faz um poema para homenagear a artista. Quando foi no ano de 1919, Manuel Bandeira publicou Carnaval. Em 1920 veio a imprensa e publicou artigos atacando o passadismo. O que quer dizer isso? Eram as participações ativas de Oswaldo e Mário de Andrade também nessa primeira fase heróica de 1922 a 1930. Aí nós temos o Manifesto Pau-Brasil, que nós já falamos em sala de aula sobre isso aí. Aí eu queria só retomar para que vocês revisem,
né, para que não esqueçam desse assunto também, que nós vamos fazer atividade avaliativa. E nesse caso aí, esse Correio da Manhã que foi publicado e foi escrito também por Oswaldo de Andrade, veja a grande importância e a grande participação dele, né? Essa proposta aí que ele apresentou da realidade brasileira. Então ele fez esse Correio da Manhã e foi datado em 18 de março de 1924. Aí veio a antropofagia. Essa antropofagia também nós falamos, aí só para relembrar que foi também assinado por Oswaldo de Andrade. Foi uma atitude assim brasileira assim de devoração ritual dos valores europeus. Foi batizada por Abaporu, que quer dizer homem, e Poru, que come. Então, surgiu como uma nova etapa. Nova etapa de quê? Porque sucedeu o pau-brasil. Foi a resposta que veio ao verde-amarelismo, que foi esse movimento que surgiu também com a resposta do nacionalismo afrancesado. Então, qual o principal objetivo aí na época desse verde-amarelismo que foi esse manifesto? Foi para propor um nacionalismo puro, primitivo, né? Que as pessoas entendessem o que estava realmente acontecendo sem qualquer tipo de influência. Né? Eles queriam mostrar isso, queriam mostrar a realidade, o que estava realmente aí acontecendo com esse Brasil nosso. Aí veio logo antes a Semana da Arte Moderna. Então essa realização foi possível. Por quê? Por que é que foi possível fazer essa realização da Semana da Arte Moderna? Graças a quê? A arrecadação de fundos promovido pelo jornalista René. Ele conseguiu, na época, 847 mil réis junto aos fazendeiros e exportadores de café. Aí por isso que fizeram, não é, esse manifesto aí, essa realização da Semana da Arte Moderna. Mas foi proveitoso, sim. Teve seu lado positivo e como, mas teve também seu lado negativo, porque muitas pessoas ainda não estavam satisfeitas e estavam insatisfeitas, e quando foi alguns dos autores apresentar, eles receberam o quê? Alguns receberam tomate, né? Uns entraram de descalço para poder, né, reivindicar seus direitos e tudo, mas as pessoas, muitos aí, foram contra. E essa Semana da Arte Moderna teve 3 sessões, foram os dias 13, 15 e 17. Foi nessa data aí, né, que houve assim a predominância de um tema muito importante. Então, dia 13, a segunda-feira, esse evento ele foi inaugurado com uma exposição de artes plásticas, né, no saguão, uma conferência assim de Graça Aranha. E tinha assim o tema Emoção Estética na Arte Moderna. Na data do dia 15, que foi uma quarta-feira, esse mesmo dia, Guiomar Novaes, o que foi que ele fez? Ele pegou o piano e mandou para a redação do jornal O Estado de São Paulo uma carta. E o que é que tinha nessa carta? Essa carta falava sobre a manifestação contra a sátira de Éric. Que ele falava também, ele executava no primeiro dia da Semana da Arte Moderna. Então, gente, foram assim muitos manifestos, muitas apresentações que deram certo, né, que vivenciamos até os nossos dias. E o dia 17, que foi uma sexta-feira, nesse último dia, houve um longo recital de Vila Lobos. E teve a participação de Alfredo Gomes, de Paulina, Lima Viana, Antão Soares, Pedro Vieira. Agora sim, foi o dia mais tranquilo, com menos da metade da lotação de teatro, porque o único momento de constrangimento e vaias, que eu disse a vocês que teve vaias, teve jogação de tomates, né? Essa aí foi na entrada do maestro Vila Lobos, que ele se apresentou descalço, ele estava descalço, com uma casaca, né? Um pé descalço e o outro com chinelo. Agora, por que ele se apresentou assim? Porque um pé ele estava com o calo inflamado. E quando ele entrou assim, rapaz, o público não gostou de sua atitude. Então, julgou ele de uma maneira errada.
né? Às vezes a gente interpreta as pessoas pela aparência. A gente diz, não gosto daquela pessoa, mas a gente precisa conhecer para saber quem é. Então foi nesse momento aí que fizeram isso com Vila Lobos, né? O público vaiou a apresentação dele. Nesse dia também tivemos 3 objetivos fundamentais do movimento modernista. O primeiro foi reivindicar o direito permanente à pesquisa estética. Tivemos a reação contra o helenismo de Coelho Neto. O que quer dizer helenismo? O purismo de Rui Barbosa. E o terceiro e último foi substituir aí o sistema literário rígido para sentimentos catalogados. Esses sentimentos teriam que catalogar, teriam que escrever para passar, né, essa valorização da realidade racional. Isso tudo aconteceu na Semana da Arte Moderna. E veio aí a ANTA, que também foi outro movimento, né, que representa essa proposta aí do verde amarelismo. Aí temos os principais escritores da primeira fase do modernismo: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado. E falamos do pré-modernismo, que eu iniciei com ele, né? Que era o conjunto de obras, não foi considerado uma estética. Já disse a vocês que foi uma das principais da Semana da Arte Moderna. E, no entanto, ele tem uma característica comum às obras desse período. Essa ruptura com essa linguagem popota parnasiana, a exposição da realidade social brasileira, o regionalismo também, num caso aí, a marginalidade exposta nas personagens e associação aos fatos. Então, tudo isso aí foi relacionado ao pré-modernismo, para que desse aí tempo para poder fazer essa escola literária vir a ser realizada, a ser feita pelos autores que queriam essa nova mudança. Eles precisavam dessa nova mudança, certo? Então, vou terminando por aqui a minha aula, agradecendo a vocês pela atenção. Nós vamos nos ver novamente, né, falarmos novamente. E vai um cronograma para vocês. Daqui a alguns dias vocês vão ganhar um cronograma. E nesse cronograma vai estar as datas e as atividades que vocês vão nos entregar pelo e-mail, né, ou pelo grupo que nós já fizemos. Temos um grupo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo grupo, certo? Estou à disposição. Gostaria que vocês realmente assistissem a aula, estudassem, levassem a sério, porque, como eu já disse antes, que nós não estamos de férias, nós estamos apenas no isolamento. Foi um isolamento que nós não pedimos, mas aconteceu, e nós temos que enfrentar e levar em frente. E, assim, os simulados vocês fizeram, tiveram a nota de vocês. O mapa conceitual, graças a Deus, também vocês fizeram, tiveram a nota de vocês, já está aqui comigo. As atividades que eu passei, vocês vão enviar para mim, eu vou dizer a data, porque essas atividades também vai ser o ponto avaliativo. Eu vou enviar para vocês uma atividade escrita, uma atividade avaliativa, tipo assim, uma lista, para que vocês respondam e enviem novamente para mim pelo e-mail, certo? Para que vocês respondam e enviem para mim. Passarei uma atividade, gostaria que vocês fizessem a atividade da página do segundo módulo, do primeiro módulo, segundo capítulo, desculpem. Quem fez, ótimo. Quem não fez, faça agora.
onde tem as questões do Enem, da página 33 até a página 40, certo? Vocês façam aí a página 33 até a 40. Qualquer dúvida, mandem me perguntar. E quem já fez, ótimo. Essas páginas vocês podem fazer, porque na próxima aula, na segunda aula, gente, à distância, nós vamos falar sobre elas, certo? Muito obrigada e beijo da Provivi.